Queria dizer, deixa eu acender a luz, acho que vai ficar melhor. É que eu fui instigada e provocada hoje, essa semana, e mais especialmente agora, que eu acabei de ver o Rios do Ivan Guerrini, falando da Lua em Escorpião, que ainda está em Escorpião, né? Aliás, está a 25 graus de Escorpião agora, que acabei de ver. E essa Lua em Escorpião, ela está fazendo oposição a Touro, e essa oposição é como se fosse um cabo de guerra. E aí o Ivan falou lá, né? Um cabo de guerra é vou ou não vou, faço ou não faço, né? É bem isso que eu estou passando aqui, que eu fiquei quase 10 minutos na frente dessa tela, decidindo se eu ia fazer esse vídeo ou não ia fazer esse vídeo, se eu ia falar ou não ia falar, enfim. E por que também eu estou dizendo isso, que me instigou a fazer esse vídeo, né? O que o Ivan falou. Porque eu estou passando uma oposição de Urano a Urano, de Urano com Urano. O Urano, ele está hoje transitando em Touro, que é meu ascendente, e eu tenho Touro no oposto, né? No signo oposto. Então, está fazendo um cabo de guerra, justamente sendo provocada. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Né? E aí, o que o Urano pede para a gente é quebrar as regras, certo? Então, eu decidi fazer esse vídeo agora, quebrando as regras e, assim, respondendo ao Ivan, que não fez esse vídeo para mim, mas que eu me senti instigada a responder. E aí eu vou juntar isso com a pergunta da minha querida Tayane, que eu publiquei também essa semana no meu Instagram. Ela deu um depoimento depois de participar de uma oficina que eu fiz de astrologia, e depois da oficina ela pediu para eu fazer o mapa dela. E ela começou o depoimento dela com uma pergunta que ela me fez lá na própria oficina, né? Num dos primeiros encontros, que era assim: como que alguém totalmente ligada à ciência estava falando de astrologia? Isso porque, para quem não me conhece, eu sou assistente social de formação, né? Eu fiz serviço social na PUC e eu atuei como assistente social por quase 15 anos, e eu conheci a Tayane e eu estava dando aula, né? Na faculdade. E aí, passou um tempo, eu fiquei 6 anos dando aula, e fui demitida em junho de 2019, e aí, depois dessa demissão, eu decidi, então, me dedicar completamente à astrologia, que era algo que eu já vinha estudando desde 2012, 2013, né? Então, respondendo, como alguém totalmente ligado à ciência estava falando sobre astrologia. Isso aconteceu porque em 2011 eu tomei um tombo da vida, né? E fui procurar uma astróloga, e então eu vi que a astrologia tinha respostas sobre aquilo que eu estava passando naquele momento, né? Então eu comecei uma coisa que já me encantava, mas que eu tinha esquecido, tinha me desviado, enfim. Eu voltei a me encontrar com ela, com a astrologia, me dando respostas para aquele momento difícil que eu estava passando, e me orientando em relação a caminhos que eu poderia seguir. E continuei dando aula, continuei no serviço social, continuei acreditando em tudo aquilo, como eu ainda acredito,
Porém, outros caminhos foram sendo abertos para mim pela astrologia. Eu era uma pessoa completamente cética, uma pessoa que, enfim, tinha se desligado completamente da espiritualidade, né? Nem sabia esse nome de espiritualidade, falava religiosidade. E depois fui aprendendo, né, que muito mais que religiosidade, que era uma coisa que eu negava, era a espiritualidade. A espiritualidade explicava muito mais a minha percepção de mundo e de vida do que a religiosidade. E acredito que isso é uma questão geracional, né? No sentido de que eu acho que a minha geração e as gerações que vieram depois de mim são muito mais ligadas a uma questão de espiritualidade do que de religiosidade, ou seja, não querem dogmas, não querem, enfim, afirmações, questões, sabe, a verdade que está escrita em algum lugar, porque aquilo muitas vezes não faz sentido nenhum, né? E estão buscando a sua própria espiritualidade, estão buscando o seu Deus interior, estão buscando explicar a vida, o mundo, a partir da sua visão, né? E não do que está escrito dogmaticamente, né? Na Bíblia, ou, enfim, em qualquer outro lugar. Sendo eu uma aquariana, né? Eu já tenho esse Urano forte dentro de mim. Então, eu já nasci uma pessoa questionadora, uma pessoa quebrando regras, né? Eu me lembro, por exemplo, da minha avó falando que eu perguntava muito, eu falava muito, para quê, né? Para que perguntar? Ou seja, ela me dava uma ordem, falava alguma coisa, eu falava, por quê? Por quê? Por quê? Né? E isso respondendo ao Ivan, né? Eu acho que eu já estava quebrando regras. E como quando a gente é criança, né, a gente não tem muito filtro, né? A gente é mais livre, a gente é mais autêntico, enfim. E infelizmente a nossa sociedade vai impondo regras, regras de comportamento, regras de convivência, e a gente vai se podando, né? E a gente vai tentando entrar e se encaixar, né, no que é esperado da gente, né? Eu fui muito feliz sendo assistente social. Eu encontrei muitas respostas para meus questionamentos que eu tinha na vida estudando serviço social. Um deles foi a questão da desigualdade social. Eu sempre me indignei, sempre fui revoltada, uma pessoa revoltada como um bom aquariano, né, que precisa usar bem a revolta, mas, enfim. Indignada, eu acho a melhor palavra, com as questões da desigualdade do mundo, né? Por que uns têm mais, outros têm menos, enfim, né? Isso sempre me abalou, isso sempre me instigou a pensar e fez eu me mover pela vida. E, aliás, quebrando regras, né? Eu sou uma astróloga hoje em dia e eu fumo, gente. Eu fumo porque eu fumo. Eu não tenho explicação por que eu fumo, mas eu fumo. Eu fumo porque eu gosto. E eu não estou no movimento gratilux, eu não estou no movimento gratiluz, né? Como eles se autodenominam. Eu não sou vegetariana, enfim, eu sou uma pessoa, como disse a Tayane, que veio das ciências, e eu ainda tenho vícios, eu ainda tenho formas de viver minha vida que talvez não sejam as mais aprovadas, né, nesse mundo mais místico e tal, mas é isso, eu não tenho pretensão de ser perfeita, eu sou um ser humano e atendo seres humanos, por isso que eu trabalho com astrologia, sabendo que a gente tem uma superpotência, mas a gente também tem os nossos desafios, porque nós somos humanos.
E isso eu aprendi no serviço social, por exemplo, trabalhando com um tema que eu sempre trabalhei minha vida inteira, que é violência, né? Eu sempre trabalhei com vítimas da violência e, enfim, estavam vítimas naquele momento, mas em outros momentos também foram algozes, né? Também andaram aí nessa questão do bem e do mal, do justo e do injusto, do bom e do ruim, né? Do legal e do ilegal. Nós somos seres humanos, a gente está aqui para se aprimorar. Acho que é isso que a astrologia traz e que me encantou, né? Nós somos seres humanos, nós temos nosso lado luz, nosso lado sombra, e estamos aqui para, no meu entender, para a gente se aprimorar, para a gente ser a melhor versão de nós mesmos, para a gente poder aí, enfim, tentar a cada dia fazer o melhor que a gente pode fazer. E não é todo dia que a gente consegue, né? E nesse sentido, só para dizer que eu fumo e que eu vou fumar. E aí, provocada pelo Ivan e provocada pela Tayane, eu queria falar então um pouco para vocês que sair desse mundo das ciências, né? O serviço social nem é considerado uma ciência, né? Uma ciência aplicada, enfim. E a astrologia nem é considerada ciência por muitos, né? Aliás, muitos acham um horror falar que a astrologia é uma ciência. Eu acho que a astrologia é uma arte. A astrologia, ela tem muitos preconceitos, né? Principalmente do ramo das ciências, né? Do pessoal das ciências. E eu fiquei durante muitos anos nesse, como disse o Ivan, vou ou não vou, faço ou não faço, né? Mas fui movida pelo meu coração. Eu sentava para estudar astrologia e não tinha vontade de parar, né? E fui seguindo aí um pouco o meu coração, minhas vontades, meu desejo, enfim. E o universo é muito maravilhoso, né? Porque eu fui demitida e me deu um estalo que eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Mas foi no segundo seguinte que eu falei assim, é astrologia. É óbvio que é. A astrologia vai deixar de ser um hobby, vai deixar de ser cursos que eu faço nas férias da faculdade, né? Quando eu tenho tempo. Agora eu vou me dedicar só a isso. E é o que eu venho fazendo desde então, né? E aí, só para dizer o seguinte, eu trago das ciências, né, a criticidade. Você não vai para o mundo das ciências, para o mundo acadêmico, principalmente pelo curso que eu fiz, né? Porque eu não vou generalizar, porque tem cursos que você entra e você sai do mesmo jeito ou até pior. Mas o curso que eu fiz, serviço social, é um curso que te ensina a ser uma pessoa crítica, a olhar o mundo com criticidade, né? Você não é uma pessoa que sai acreditando em tudo, sem criticar, sem fazer uma avaliação, sem fazer um estudo. E essa foi a minha jornada com a astrologia, né? Eu também cheguei muito cética, com muitas críticas, né? Mas aquilo foi ressoando dentro de mim. E não teve como escapar, não tinha como não olhar para esse lado. E eu acho que é muito isso que o Ivan provoca, né? Quando ele fala, vai lá, olha a lua em escorpião, chamando para olhar para esses buracos, né? Para esse lado mais sombrio. E aparentemente para mim era sombrio, porque como que eu ia dizer para a sociedade, para minha família, enfim, que eu estava largando as ciências e indo para um ramo mais místico, vamos dizer assim, para um ramo mais sutil, né? Muito difícil quebrar essas barreiras, mas é isso que o Urano pede para a gente. E nesse cabo de guerra que eu estou agora, vou ou não vou, faço ou não faço, eu fiquei aqui 10 minutos na frente da tela do Instagram e do YouTube decidindo se eu ia fazer ou não ia fazer. Então, assim, a astrologia ela não é determinística,
Não é porque o Urano está em oposição a Urano que todo mundo vai estar conectado com esse vou ou não vou, faço ou não faço. Depende também da sua conexão, do seu entendimento, e por isso que a astrologia é fantástica nesse sentido do autoconhecimento. Olha que legal eu poder olhar para mim, né? Saber que eu estou passando por esse ciclo, estar nessa neura, vamos dizer assim, desse cabo de guerra. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Não sei o quê, não sei o quê. E aí eu posso ser tocada, né? Eu me deixo ser tocada por duas pessoas aí que nessa semana me fizeram, ó, tipo, vamos lá. Você fez a diferença, né? A Tayane me falou, você fez diferença na minha vida. Eu não, a astrologia, mas eu como intérprete da astrologia, você fez diferença na minha vida porque eu pude entender muitas coisas, né? Fez eu repensar, eu ressignificar. E aí vem o Ivan, isso foi a Tayane foi no começo da semana, e aí vem o Ivan hoje e fala, e aí, vai quebrar as regras ou não vai? E o meu maior dilema nesses últimos tempos, sendo muito sincera aqui com vocês, é a questão do vídeo, é a questão das redes sociais. Eu até escrevi sobre isso, né? Como que as redes sociais elas são maravilhosas enquanto tecnologia, no sentido de nos aproximar, de nos conectar e tal, mas como que ela pode ser também completamente nefasta, né? Eu falo aí de um documentário que eu assisti, de como que, a partir do aumento das vendas dos smartphones, do acesso aos smartphones, os adolescentes, por exemplo, essa geração, né, que eu digo de adolescentes, que tiveram acesso logo a esses smartphones, a curva de depressão, de suicídio, tentativa de suicídio, cresce na mesma proporção, porque se comparam, porque se sentem inferiores, né? Esse é o dilema da futura era de Aquário, né? A tecnologia, o que o ser humano vai fazer com essa tecnologia? Como que ele vai usar essa tecnologia? Vai ser para nos aproximar, vai ser para nos conectar, vai ser para a gente entrar numa comunhão, fazer um novo sentido de comunidade, ou vai ser uma tecnologia para nos destruir, né? E eu estou dizendo isso porque eu tenho 43 anos, eu não tenho 15, 16 e tal, e me senti, por muitas vezes, pega, né, nessa história de redes sociais. Por quê? Porque você está olhando um monte de timeline ali, está olhando um monte de página, um monte de gente, né, que se arruma, se produz e tal, para aparecer nas redes, e que prepara todo um troço e não sei o quê, nananã, para aparecer nas redes. E aí você chega no momento e você fala assim, meu, o que é verdade, o que é mentira? Né? Como que eu vou aparecer? E eu dizia para mim, eu não quero fazer dancinha de TikTok para ter seguidor. Eu não sou assim, isso não sou eu. Eu não vou fazer isso para ter seguidor. E aí tem um dilema, né, que também faz parte desse vou, não vou, faço, não faço, que é o seguinte, como que eu vou produzir conteúdo de qualidade, sendo que a gente tem um Instagram que te dá 90 segundos para falar de um conteúdo no Reels, que te dá 15 segundos para falar no History, né? É a questão assim, o tempo faz você, muitas vezes, baixar a qualidade, porque você tem que falar rápido, transmitir rápido, e essa não é a pegada de um professor, né? A pegada de um professor é justamente você passar qualidade, o máximo que você puder de informação para o aluno e para as pessoas. E é muito difícil você fazer isso em pouco tempo. Então, eu queria criar uma comunicação de qualidade. E eu estou tendo que aprender a fazer qualidade em pouco tempo.
É por isso que eu prefiro o YouTube do que o Instagram, porque eu tenho mais tempo para falar, para me explicar. E essa é outra questão. Eu via isso com os meus alunos e eu vejo isso nas redes sociais. Você dava um texto para os alunos lerem de 50 páginas? Nossa, 50 páginas. Oi, Tamires. Boa noite, querida. Tudo bem com você? A Tamires aqui no Instagram vai poder falar bem isso. Você dá um texto de 50 páginas, nossa, professora, quanta coisa, como que eu vou ler isso? Mas aí você faz um vídeo de 30 segundos, todo mundo assiste, viraliza. Tudo bem, tem conteúdos de pouco tamanho, né? De pouco tempo, que passam uma qualidade ali, mas você não aprofunda. Então, que sociedade também é essa que a gente está vivendo? Né? De que uma manchete de jornal basta para eu me informar, uma frase de WhatsApp basta para eu achar que eu sei tudo sobre aquele assunto e até virar um especialista naquele assunto. Eu, de verdade, eu não sei viver nessa sociedade. Então, meus vídeos vão ser longos, eu vou ter que me adaptar aí para poder atingir um público maior, se eu quiser. E aí eu vou ter que pensar, eu quero também atingir um público maior ou não? Vem quem está afinado com isso, né? Acho que a questão da ciência e a questão do místico e as redes sociais e como a gente se comunica faz parte desse bolo, né? E quando você está com Urano em oposição a Urano aos 43 anos, tentando uma nova profissão, tudo isso fica bem louco na sua cabeça. Mas eu quero dizer para a Tayane que eu acho super possível, e eu tenho essa inspiração no Ivan, que é PhD em física, né? Então é uma pessoa que teve toda uma carreira na ciência, na física, né? Que é muito mais exata do que a nossa área de serviço social, que é humanas, né? É muito mais exata e conseguiu fazer esse caminho para o místico, para a astrologia e aborda isso de uma maneira fenomenal. E só fazendo um parênteses aqui, quando o Ivan fala de alguma coisa quântica, ele sabe do que ele está falando, do quântico. Enquanto muita gente bota o nome de quântico em qualquer coisa, psicologia quântica, astrologia quântica, numerologia quântica, e não sabe nem o que é quântico, né? É só porque está na moda. Então, não se peguem nisso também. Só um parênteses, fecha parênteses. Então, eu quero dizer que unir a ciência ao místico é muito possível se a gente pensa na interdisciplinaridade, que é sair das caixinhas, que é sair do cabresto, sabe? E expandir a mente. Mas é porque muitas pessoas, enfim, para muitas pessoas é muito confortável ficar sempre no mesmo lugar. É aconchegante, é natural, é normal, né? Sair dessa caixa dá muito medo, dá muita insegurança. E eu acho que o Ivan provoca muito a gente a pensar nisso, né? Que vida que você vai querer levar e que você vai querer ter até você morrer? É essa vida da normalidade, do que esperam de você, do que uma sociedade doente, porque a gente está vivendo uma sociedade doente. Né? Aquela frase mais velha e mais passada do planeta, né? Ah, se você está nessa sociedade e se acha normal, então é porque você está louco, né? Porque essa sociedade está doente. Se você se enquadra nessa sociedade, você está doente igual, você está doente junto, né? Então, assim, eu acho super possível se a gente puder ampliar nossa mente e sair desse medo, né? Essa lua em escorpião, o escorpião é um signo que quer controlar tudo, quer controlar.
né? O eixo touro-escorpião é o eixo da segurança, do controle. E essa lua em escorpião, estando provocada por Urano, que fala, vamos quebrar as regras. Para de querer ter controle, porque o Urano é imprevisível. Você tem o plano A, o plano B, o plano C, o Urano é o T, é o U, é o Z, é o que você menos espera. Então vamos sair da caixa. E eu quero dizer, tanto para a Tayane, que me pergunta da ciência e que eu já respondi que eu acho super possível se a gente estiver afim, disposto a dar um passo além e, sabe, dane-se a sociedade, porque essa sociedade está doente. Então, se é alguém doente me respondendo, não faça, eu tenho que fazer. Porque eu estou mostrando que eu estou saudável se eu fizer. É uma prova de saúde, saúde psíquica, saúde mental. Para a gente sobreviver numa sociedade doente, numa sociedade violenta, numa sociedade que é contra todos os direitos humanos, a gente precisa sair da caixa. A gente precisa amar, a gente precisa de arte, a gente precisa ousar, porque se a gente ficar na mesmice, a gente vai continuar na doença e na sociedade doente. Então, essa é a minha resposta para a questão da união da ciência e do místico. Eu acho que é possível. Só que não é o místico como a maioria das pessoas concebe o místico. Não é o místico cego. Não é o místico com a venda nos olhos. É o místico crítico. Crítico. A gente tem que ter criticidade na vida. Tudo que a gente vê e acredita às cegas, pode ter certeza que lá na frente vai dar merda. Porque não é você pensando por você. É uma verdade que te fazem engolir e você engole sem pensar. E sem pensar se aquilo serve para você, se aquilo faz sentido ou não para você. Aí vai que no momento você se dá conta de, putz, isso não é para mim. Quanto tempo você perdeu seguindo aquilo e aquilo não era para você? Quanto tempo você perdeu na sua vida? Gente, tem que ter criticidade. E é aí que eu acho que o místico faz sentido para mim. Um místico com criticidade. Então, astrologia é estudo. Astrologia é isso, olha. É isso, é um monte de mapa, é um monte de cálculo, é um monte de mandala, sabe? É um monte de probabilidades. São tendências. Mas sempre se tem o livre-arbítrio. Agora, o que você faz com o livre-arbítrio se você não é uma pessoa que tem criticidade? Nossa, eu posso escolher um monte de coisa, mas eu não tenho uma leitura de mundo, eu não sou uma pessoa crítica. Então, meu amigo, que caminho que você vai escolher? Você não é livre. Se você não tem a possibilidade de escolher, de fazer uma escolha criteriosa, né? Você não sabe ali, você está perdido. Qualquer caminho serve, como já diria ali Alice, né? Com o gato. A Alice fala para o gato, né? Numa bifurcação. Mas que caminho que eu tenho que pegar? E o gato fala, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. O gato fala, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Ou seja, você pode pegar um caminho de merda, você pode pegar um caminho bom, mas vai ser por sorte, né? Ou por azar. Vamos dizer assim. Não porque você está consciente do que você está escolhendo. E para estar consciente do que você está escolhendo, você precisa se conhecer. Você precisa saber seus valores. E isso é uma das coisas que mais aparecem nos atendimentos. Por exemplo, né, a pergunta clássica, principalmente que vem das mulheres. Ah, eu tenho o dedo podre, eu só escolho homem ruim, homem que não presta, né?
A minha pergunta no atendimento para a pessoa que fala isso é: o que você quer? Que tipo de homem ou mulher, que tipo de companheiro você quer? Você sabe o que você quer? Se você não sabe o que você quer, qualquer um serve. Aí lá no processo, vai chegar uma hora que vai dar um embate com algum valor seu que você desconhecia, que estava lá no seu inconsciente, você não tinha claro, e aí você vai falar: nossa, meu, que cara é esse que eu tô? Que cara é esse que você tá? Por que que desde o princípio você não se conheceu, você não valorizou, né, o que você tinha de valor? Quando eu falo de valor, eu estou falando dos nossos limites. O que eu permito e o que eu não permito. O que eu acho bom, o que eu acho ruim, o que eu considero justo, o que eu considero injusto, né? E aí, como eu falava, por exemplo, oi, buscadores da sabedoria, oi, Léo, meu irmão, beijo. Acabei de sair da festa lá e tô aqui falando ainda mais. Voltando, valores, gente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Eu não permito, por exemplo, que um companheiro meu me agrida, que eu tenha uma relação violenta. Isso eu não permito. Então, isso é um valor. É um valor. Eu não permito, este é meu limite. Se o cara encostar a mão em mim, acabou. Daqui para lá não existe mais relação. Então, por exemplo, eu tenho claro isso. Eu tenho essa clareza, ou seja, eu me conheço, eu sei que aquilo vai me agredir, que aquilo vai me ferir internamente, profundamente. Eu nunca vou poder perdoar aquela pessoa mais, se ela encostar a mão em mim. Beleza. Aí eu começo a me relacionar com uma pessoa. E às vezes eu não percebo os sinais, mas às vezes eu percebo os sinais, mas eu tô me sentindo tão sozinha, né? Será que ele não é assim? Acho que ele não é assim. Acho que ele nunca vai me agredir. Ele pode não te agredir fisicamente, mas ele pode, por exemplo, reclamar da sua roupa, ele pode reclamar do jeito que você se comporta, e você vai engolindo, e você vai aceitando, muitas vezes pelo simples fato de que você não quer ficar sozinha. Aí você fala: eu tenho dedo podre. Pô, você estava muitas vezes percebendo aquele sinal. Isso é uma coisa. Você estava percebendo os sinais, mas não quis romper porque não queria ficar sozinha. E aí se deparou com uma situação tão tenebrosa que você falou: melhor sozinha do que mal acompanhada, não é? A segunda questão é você não se tocar dos seus valores, você não se conhecer e não saber até onde você permite ou não permite, o que é bom para você, o que é ruim para você, o que te machuca, o que te magoa. É por isso que a astrologia também é uma ferramenta para o autoconhecimento. É você poder entrar em contato com os seus valores. O que você valora como positivo, o que você valora como negativo, ter clareza disso e não deixar que pessoa nenhuma passe por cima dos seus limites. Porque essa pessoa vai te ferir, mas você vai estar se ferindo muito mais do que aquela pessoa. Porque você deixou alguém passar por cima de você. E a gente se perdoar é muito mais difícil do que perdoar o outro. A gente tende a ficar se chicoteando. Ai, por que que eu não vi? Como que eu não vi? Por que que eu deixei? Enfim. Então, a questão do dedo podre é o seguinte, gente. Como que sai disso? Se conhecendo. Sabendo o que você quer. O que eu falava para os meus alunos, por exemplo, era assim: viu, você vai numa balada, sei lá, você vai conhecer alguém, você está lá na pegada do negócio. Aí você está conhecendo a pessoa, você olha e fala: nossa, bonitinho. A beleza é um valor para você?
Beleza. Então, é pela beleza. Então, pela beleza, pela beleza. Então, aí você não vai poder exigir que o cara tenha conteúdo, que o cara seja inteligente, que o cara seja simpático. É a beleza. Você está escolhendo pela beleza? Então, vai pela beleza, mas não reclama do resto. É isso que eu estou dizendo para vocês. Ah, não, eu quero um cara que tenha conteúdo, um cara que saiba conversar comigo, uma menina que saiba conversar comigo. Bom, aí você chega para conversar com a pessoa e viu? Ah, viu? Então, qual é a sua banda favorita? Ah, tá, uma conversa pode começar, vamos ver se a gente tem afinidade, mas não sai disso. Ah, que vídeo que você... Gente, eu não sei, eu tenho 43 anos, eu não saio na balada faz muito tempo, mas enfim. Se você fica numa conversa superficial, como é que você vai saber se aquela pessoa corresponde aos valores que você tem? É muito absurdo o que eu vou falar agora para vocês. Mas o que eu dizia para as minhas alunas e para os meus alunos era assim: vamos lá, uma conversa, se você quer arrumar uma pessoa, né, bacana para sua vida, para ter um relacionamento, você precisa perguntar coisas sérias para essa pessoa. Tipo, e aí, o que você acha de uma mulher que sai de mini saia na balada? O que você acha de uma mulher trabalhar e todos os colegas dela serem homens? O que você acha de ter pessoas na rua, né, passando fome, passando frio? Você vai falar, Karina, você é louca completa. Como que você vai falar isso para alguém numa balada? Não é exatamente na balada, né? Mas se você vai construir uma relação, essas perguntas têm que estar em pauta. Se isso é um valor para você. Se você se incomoda com uma pessoa na rua, passando fome, passando frio, vai ser difícil você se relacionar com uma pessoa que não está nem aí. Ou que chega a um extremo, por exemplo, de tacar fogo numa pessoa. Porque ela se incomoda com aquela. Como é que você vai viver com uma pessoa, com um companheiro? Como é que você vai ter um companheiro que odeia população em situação de rua e você se compadece e quer ajudar? Como que você vai... qual que é a palavra? Como é que você vai lidar com isso ao longo do seu relacionamento? Se isso é um limite seu, tipo, não dá para me relacionar com uma pessoa dessa, então isso tem que ficar claro desde o começo. Por que não perguntar? Por que não saber? Isso é Urano. Isso é sair fora da caixa. Isso é construir uma nova sociedade. Sabe? Que não é perguntar se viu o vídeo lá do TikTok da menina dançando, mas tem a ver com valores, valores humanos, valores internos. Como que você cultiva isso em você? E se você cultiva isso em você, isso é importante para você, a pessoa com quem você vai se relacionar, minimamente tem que ser importante também, porque senão em algum momento vai dar chabu, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar briga. Enfim. Isso foi também outro exemplo a falar do dedo podre, que veio aí de um atendimento. Ninguém tem dedo podre. Ninguém tem dedo podre. Eu não acredito em dedo podre. Eu acredito que você não se conhece o suficiente, não sabe dos seus valores, não deixa isso claro para o outro, não pergunta para o outro sobre os valores dele ou dela, né? E aí quer construir uma relação baseada no quê? No bonitinho, que amanhã pode engordar, que amanhã pode enfeiar, que amanhã... E aí sobra o quê? Sobra nada. Sobra nada. Então não tem dedo podre. Tem escolhas erradas por falta de conhecimento. Essa é a minha opinião. Vocês podem concordar, discordar. O que vocês estão achando aí? O que vocês acham? Enfim, mas tudo isso para dizer e voltar às provocações do Ivan e da Tayane, a gente precisa sair fora da caixa, gente. A gente está numa sociedade muito doente.
O céu astrológico está muito tenso. A gente está vivendo momentos muito difíceis. A gente está vivendo em pleno, sabe, 2022, no Brasil, a gente voltou a índices econômicos, humanos, de, sei lá, 15, 20 anos atrás, inflação que a gente não tinha, desemprego, pessoas na fila do osso, pessoas agora tomando, não é nem mais leite, é soro de leite. Assim, tá demais a tensão no céu para esse segundo semestre. O que prenuncia é uma piora, né? Então a gente vai precisar sair fora da caixa, pensar novos caminhos. E para mim, esses novos caminhos incluem principalmente o autoconhecimento, que vem da junção da ciência com o chamado místico. A gente precisa avançar. Só a ciência não responde mais. O místico também não responde a tudo. Por que não juntar? Por que não sair da caixinha e começar a ampliar o pensamento? A juntar essas coisas. O místico não é horóscopo de jornal. O místico não é gratilux, né? Comandos da Atlântida, não sei das quantas. Não é isso. Não é isso. Isso é dogma. Isso é a mesma coisa que seguir a Bíblia sem criticidade. É outra verdade que estão impondo. Enquanto a gente não trouxer à tona, de dentro de nós, o que é verdade para nós, o que são os nossos valores, enquanto a gente não tiver essa consciência, vai ser muito difícil avançar. Dizem que na futura era de Aquário, nós vamos nos conectar com algo maior a partir de dentro. O que isso quer dizer? Que nós vamos nos entender aí como vamos dizer, um espelho de Deus. Deus está em nós. O Criador, melhor dizendo, do que Deus, o Criador está dentro de nós. Nós podemos co-criar, nós podemos fazer. Nós também somos deuses, né? A começar pela nossa própria vida. Agora, se a gente não tiver plena consciência, a gente vai continuar reproduzindo dogmas e vamos continuar nessa sociedade doente. Bom, eu ia falar 10 minutos, eu já falei 43. E, gente, era mesmo para dar essa quebra de paradigmas de Urano. E eu acho que conforme eu for fazendo mais vídeos e falando mais, eu vou falando menos. Deu para entender? Conforme eu for falando mais vezes, aparecendo mais vezes nas redes sociais para falar de assuntos, eu vou conseguindo encurtar os vídeos. Mas é que esse veio tudo meio à tona, respondendo duas perguntas aí, a provocação do Ivan e a provocação da Tayane. Não é fácil quebrar tabus, não é fácil enfrentar a sociedade, enfrentar, né, todas essas regras que são impostas para nós, mas é possível. É possível. Precisa ter força, mas é possível. E é mais possível ainda quando a gente faz junto, né? Quando a gente tem pessoas aí nos apoiando. E eu quero deixar novamente registrado aqui que o Ivan é uma inspiração nesse sentido. E ter as minhas ex-alunas de serviço social vindo conhecer mais a astrologia também é uma super inspiração.
porque é uma prova também de que elas puderam sair desse quadrado da academia e da ciência, vou chamar assim, e se conectar com outras coisas, com o místico, com o sutil, seja lá como quiser chamar. Tá bom, gente? Então, é isso por hoje. Foi muito, mas é o que eu digo, né? Para a gente falar em profundidade, com qualidade, às vezes não dá para falar em 90 segundos que o Instagram proporciona. Tá bom? E eu vou falar desse jeito, que é o que eu sei, de forma mais profunda e completa, para tentar trazer qualidade. Tá bom? Então, boa noite, fiquem bem com esse término de lua em Escorpião. Amanhã a gente vai ter um dia um pouquinho mais leve, porque a lua já vai entrar em Sagitário, né? Que permite aí a gente se aventurar, expandir a mente, enfim, mais festivo, vamos dizer assim. Então, vamos expandir a mente, vamos aproveitar amanhã a lua em Sagitário para expandir a nossa mente, tá bom? Espero que eu tenha contribuído em alguma coisa aí dentro de você, que ressoe aí dentro de você, tá bom? Obrigada, Ivan, obrigada, Tayane, obrigada a todos que participaram. Saudades, querida Tamires. Vamos fazer seu mapa, meu amor. Saudade de você. Se você não quiser fazer seu mapa, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo menos para a gente bater um papo, que eu também sinto muita saudade de você. Você é uma pérola, uma preciosidade. Tenho muito carinho por você, viu, querida? Saudades também. Super beijo, gente. Boa noite. Fiquem bem. Até. Agora eu vou ver como é que eu desligo esse troço aqui, que eu não sei. Boa noite. Tamires, boa noite, querida.